Nós estaremos falando durante alguns instantes a palavra do Senhor nosso Deus, e o tema desta mensagem é a palavra que se fez carne. No início aqui do culto já lemos o texto das Escrituras de João, o famoso texto do capítulo 1 de João, e o capítulo 1 de João, ele traz grandes revelações da palavra de Deus a respeito desse tema que é o verbo ou a palavra que se fez carne, tá? As traduções de João Ferreira de Almeida vai falar sempre o verbo, né? O verbo, o logos, que é palavra. O logos é do grego e foi traduzido como verbo, e eu tenho aqui na minha versão da Nova Versão Internacional, NVI, a palavra é a mesma coisa, viu? Porque verbo é palavra, né? E nós lemos então que diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, o que é o verbo, ele estava com Deus e era Deus. Perceba nesse versículo primeiro que já se desenrola todo um mistério da pessoa de Jesus, quando ele diz, no princípio era aquele que é a palavra, ou seja, que é Jesus Cristo, né? Ele estava com Deus e ele era Deus. É aquele mistério da Trindade que muitas vezes nós queremos descobrir o que realmente é com profundidade e não conseguimos, né? E diz então o versículo 2 assim: ela, a palavra, estava com Deus no princípio, ou seja, no princípio de todas as coisas. Há aquela trocadilho, não é bem um trocadilho de palavra, me fugiu a memória qual é, que diz assim que o incriado Criador criou todas as criaturas, tá? Então, o incriado, que é Deus, que é Criador, o incriado que não foi formado, não foi criado, que é Deus, criou todas as coisas e diz que esta criação está com Jesus, certo? E Jesus estava participando desta criação. Todas as coisas diz que foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E você continua então no texto lá, no mesmo capítulo, lá no versículo 10, e diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Jesus Cristo, quando ele dá essa afirmação, e João aqui, né, um dos seus apóstolos, ele vai transcrever, ele fala exatamente o que Jesus já tinha dito para eles, né, quando ele diz, aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele diz, veio para que eram os seus, os judeus, primeiro, né? Mas os seus não o receberam. Presta bem atenção, a primeira vinda de Jesus, o primeiro objetivo de Jesus era chegar à pessoa dos judeus, aquele povo da promessa em Abraão, que seria uma grande nação. E Jesus Cristo então viria por aquele povo. E aqui o texto diz que veio para o que era seu, e os seus, mas os seus não receberam. Contudo, olha só como vai aí para ampliar toda essa situação, esta graça maravilhosa do Senhor Todo-Poderoso que nos dá quando diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem vai crendo no nome de Jesus vai se tornando filho de Deus. Quem vai crendo e recebendo Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, vai se tornando filho de Deus. Não sou eu que estou dizendo, não é minha doutrina, não é minha posição, é a palavra de Deus que nos diz isso. É a Bíblia Sagrada, então creia, acredite nisso. A cada um, muitas vezes nós dizemos, eu sou indigno de receber a palavra de Deus. Eu também sou, todos nós somos. Mas ele diz uma coisa muito impressionante, ele diz, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então eu, você, seja quem for,
pode se tornar um filho de Deus. Eu posso ter matado, eu posso ter feito das coisas piores que você possa imaginar, posso me arrepender e me tornar um filho de Deus, porque é a palavra de Deus que diz isso, e ninguém pode roubar essa verdade de nós. Nós precisamos absorvê-la em nossas vidas. E ele diz: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A partir do momento em que a palavra de Deus entra na sua vida, que é Jesus Cristo, essa palavra, quando ela entra, diz que você nasce de novo e nasce pela vontade de Deus, você passa a ser alguém de Deus, você passa a ser filho de Deus. E é a vontade dele que cada um de nós venha crer no seu Filho, um sacrifício grandioso. E o verso 14, ele é extraordinário, tremendamente maravilhoso. Eu tenho para mim que na minha vida é um dos versículos que mais me toca, que mais fala comigo, que é esse versículo 14, que diz assim: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Há tanto mistério de Deus nesse versículo, meus queridos. Há tanta coisa maravilhosa, graciosa, bondosa de Deus para nós, que não há como não se emocionar ao ler esse texto. E quando ele diz assim: aquele que é a palavra, ou seja, Jesus Cristo, que tornou-se carne e viveu entre nós, ele diz: vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando essa palavra entra no nosso coração, no nosso espírito, algo poderoso acontece. Há um poder sobrenatural que invade o nosso ser, para nunca mais sermos as mesmas criaturas. Seremos diferentes para sempre, porque a palavra de Deus entrou em nós. Quando nós voltamos, estamos em João 1, quando nós voltamos a Gênesis 1, nós vamos ver essa palavra, ela em ação dinâmica, poderosa, trazendo vida. Quando você lê o versículo 3 do capítulo 1, diz assim: disse Deus, haja luz, ou falou Deus, ou a palavra de Deus disse, haja luz, e houve luz. Versículo 6, depois disse Deus. Versículo 9, eu estou só dizendo o início. E disse Deus. 11, então disse Deus. 14, disse Deus. 20, disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sob o firmamento do céu. No momento em que Deus pronunciava a palavra, e como está lá em João 1:1, diz que todas as coisas foi intermédio por esta palavra, então saía da boca de Deus a palavra, e tudo ia se fazendo. E quando essa palavra vem, ela faz de nós uma nova criatura. Isso é tão verdade que quando nós voltamos a Hebreus capítulo 11, versículo 3, Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, eu e você entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E pela fé nós cremos que ao receber Jesus Cristo, então nós iremos morar com Ele na eternidade. E isso não passa a ser mais fé, porque a fé é uma disposição em crer em algo que você não está vendo, mas que você crê que vai acontecer, e você vai viver, aquilo vai chamando a existência dentro de você. Nós
quando aceitamos Jesus Cristo pela fé, nós passamos desse estágio para um outro estágio onde a gente tem certeza absoluta que nos tornamos filhos de Deus. Então, por isso que lá no 1 Coríntios capítulo 13, no final, diz: agora existem a fé, a esperança e o amor, mas o maior deste é o amor, porque amor é a pessoa de Deus, e é com Ele que nós vamos viver. Mas a fé, e a palavra de Deus diz, e Paulo ele diz: eu guardei a fé, quer dizer, a fé ela para. Mas quando nós, pela fé, recebemos a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, nós nos tornamos então aí uma nova criatura, passamos a ser um ser diferente. E agora em diante nós não precisamos mais da fé, porque é uma convicção inabalável dentro de nós que nós somos filhos de Deus. É a palavra de Deus que diz isso, né? Mas Jesus, ele antes da fundação do mundo, claro que ele existia, porque a palavra de Deus disse isso para nós, lá em capítulo 1 de João, é a grande verdade, mas aqui nós vamos encontrar a própria Bíblia revelando os mistérios de Deus, a própria palavra de Deus revelando os mistérios das Sagradas Escrituras, e uma desses grandes mistérios é os 10 mandamentos, aqueles 10 mandamentos que Deus deu para aquele povo de Israel, é uma tipificação de Jesus Cristo que ia chegar ao mundo. Vamos entender isso? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 31, versículo 18. Porque as tábuas dos 10 mandamentos fala de uma forma profética, alegórica, se é que eu posso dizer assim, a respeito da palavra. Porque nas tábuas foram inseridas a palavra. Quando você abre a sua Bíblia em Êxodo 31, 18, diz assim: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhes as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Você observa que nesse primeiro momento, nós que já estudamos a Bíblia, talvez você não tenha estudado ainda, não entenda bem o que é isso, e eu vou aqui explicando um pouco mais detalhado, mas para quem já leu a Bíblia sabe que essas pedras Deus escreveu 2 vezes, né? E aqui as primeiras pedras, as primeiras tábuas da lei foram escritas diretamente por Deus. Deus talhou aquelas pedras, Deus entregou para Moisés prontinha. Tá? Isso significa para nós que antes da fundação de todas as coisas, antes da fundação do mundo, a palavra de Deus já existia, porque o próprio Deus é que entrega. Aí note que esta palavra, tá? As primeiras tábuas da lei foram escritas diretamente por Deus, fala de Jesus em espírito, que por causa do pecado do homem, ele se fez carne e foi despedaçado, como relata Isaías. Isaías 53, 5 diz assim: mas ele, Jesus, foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Você já viu a importância que tem Jesus Cristo? O que ele tomou de lugar nosso, como Deus agiu de uma forma tão misteriosa, mas tão profunda, para trazer o homem de volta para ele de uma forma transformadora do milagre. Foi isso que Deus providenciou no decorrer da história. E então Isaías, ele é muito claro em dizer que ele foi transpassado por causa das nossas dores, por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E ele diz: o castigo sobre ele nos traz paz. Se não tivesse Jesus Cristo ido à cruz, o mundo já teria se acabado, com tanta confusão, com tanto desespero. Mas há um povo que equilibra
esse planeta, e esse povo é o povo que carrega a palavra de Deus, Jesus Cristo, na sua vida, que são pessoas que irradiam paz. E lá em Êxodo capítulo 32, versos 15 e 16, então a palavra diz assim: então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As pedras talhadas por Deus, elas estavam escritas não só pelo lado, porque a palavra de Deus, ela envolvia toda a pedra. A palavra de Deus criou o corpo naquelas pedras, por isso era na frente e atrás. Toda a pedra tinha a escritura. As tábuas tinham sido feitas por Deus, versículo 16, e o que nelas estava gravado, fora escrito por Deus. Então Moisés vem descendo. A mesma coisa que se repete quando Deus faz o homem. E no determinado momento que ele vem, o homem tinha acabado de pecar, tinha desobedecido. Moisés sobe. Quando Moisés vai descendo, olha, por isso é que a gente tem que tomar cuidado. Milagres, ou presenciar milagres, não significa dizer que nós estamos fundamentando a nossa vida cristã, não, viu? Porque o que esse povo viu de milagres, as 10 pragas no Egito, o mar se abrindo, água tirada de pedra, tantas coisas extraordinárias, mas aquele povo, na hora que Moisés sai dali, aquele povo se desvia de Deus. Olha o que diz Êxodo 32, 19 e 20. Quando Moisés se aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Vocês viram o que Isaías falou? Que Jesus foi esmagado. Jesus nem tinha vindo, mas Isaías diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Então note que aquelas pedras que eram a palavra de Deus, Moisés, ao chegar e ver que aquele povo havia abandonado Deus, estavam seguindo a idolatria. Uma das maiores afrontas que o homem pode ter é a idolatria, porque ela ofende diretamente a Deus. Qualquer outro pecado ofende a Deus de forma por consequência, mas a idolatria ofende diretamente a Deus. E ele diz assim: irou-se e jogou, versículo 19, as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Verso 20, pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas bebessem. Quem comete pecado vai amargar do gosto do pecado. Aquele bezerro foi amargo na vida daquele povo. Mas Deus manda Moisés subir de novo, mesmo com aquele povo desobedecendo, idolatria. Deus manda Moisés subir de novo. Deus tem um propósito no homem. Não vá nessa onda de achar que você pode resistir a Deus, que você pode afrontar a Deus, que você pode confrontar a Deus. Não vá nessa onda. Mas Ele tem um projeto na vida do homem, e aqueles que recebem esse projeto na sua vida, ele se manifesta de uma maneira extraordinária. Então, Êxodo capítulo 34, verso 1, diz assim: disse o Senhor a Moisés, talhe 2 tábuas. Não é mais Deus que está talhando as pedras. Ele mandou Moisés fazer. Por quê? Porque aquela palavra seria inserida num corpo da terra. Não era o próprio Deus fazendo, mas era o próprio homem fazendo. E Jesus Cristo entrou na terra por intermédio de quem? De um homem chamado Maria. Homem que eu falo é ser humano, né? Porque todo ser humano é tido como homem.
Então Maria era da terra e ela gerou Jesus Cristo. Então ele diz assim: talhe 2 tábuas de pedra semelhante às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. E isso me faz entender que aquele que a palavra, versículo 14 de João 1, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como da unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Por isso tudo, nunca, preste bem atenção, vão encontrar as tábuas da lei. Já encontraram muitas coisas da época de Moisés, da época de Salomão, da época de Davi. Escavaram, já conseguiram encontrar coisas de Arão, das vestes, mas preste bem atenção, nunca vão encontrar as tábuas da lei. Porque as tábuas da lei falam de Jesus Cristo. O Deus Filho veio não só em forma de homem, presta bem atenção. O Deus Filho, a palavra, Jesus Cristo, ele não só veio em forma de homem, mas totalmente homem. Os anjos não podem entender o que se passa dentro do homem. Tem pessoas preocupadas com o anjo. O anjo chegou e tal. O anjo não sabe o que você sente. O anjo não é capaz de perceber o que você sente, porque ele é um anjo. Mas Jesus Cristo, ele veio igual a nós, com sentimentos entrando dentro dele pelo nariz, pela boca, pelo ouvido, pelos olhos, pelo tato, as emoções, tá? Os sentidos, recebendo tudo, criando dentro de si sentimentos, às vezes de raiva, às vezes de amor, de compaixão, e aí depende de para onde você vai permitir que dentro de você brote, cresça, se o amor, a fraternidade, a longanimidade, a benignidade, ou se você vai alimentar ódio, porque o ser humano tem todas essas coisas, e o lado que você alimentar é o lado que vai fortalecer. E Jesus Cristo conhece o homem melhor do que ninguém, porque ele, Deus, se fez homem, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra que veio primeiro lá, as pedras, aquelas pedras da lei. O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, do verso 4, ele nos desvenda exatamente que aquelas pedras, primeiro que foi quebrada, que falava de Jesus, as segundas pedras que foram feitas também ali para que aquele povo seguir a palavra de Deus, mas em um determinado momento, Pedro diz que a pedra viva veio e foi rejeitada. Porque nós lemos lá no capítulo 1, versículo 12 do Evangelho de João, que veio para o que eram seus e os seus não receberam, foi rejeitado. Aqui diz então 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Essa pedra se tornou pedra viva. A palavra de Deus que se fez carne se tornou um ser como nós para redimir a gente. É um mistério de Deus, viu? E foi o único. Não há um outro capaz de salvar nós. Em nenhum momento da história, nem agora, nem antes, não houve, não vai haver, porque em Jesus se cumpriu toda a bondade de Deus para com o homem. Que coisa maravilhosa. Você pode dar um glória a Deus aí no teu Facebook, aí no teu YouTube. Pode dar glória a Deus bastante. Dê um glória a Deus, porque isso é a maior verdade que nós temos. A bondade de Deus para com o homem foi revelada integralmente na pessoa de Jesus, em todo o mistério que Deus preparou antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos alcançados. E João, voltando para o Evangelho de João, capítulo 6, verso 63, diz: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite.
as palavras, Jesus falando, olha, as palavras, porque ele é a palavra, né? Que eu lhes disse são o quê? Espírito e vida. O que sai da boca de Jesus sempre traz espírito e vida, ou seja, traz a eternidade para a glória com Deus. Porque espírito e vida, só quem tem essas duas combinações, espírito e vida, são aqueles que vão participar da glória de Deus. E João capítulo 17, versículo 14, a palavra de Deus diz que Jesus deu a si mesmo. Ele diz assim, falando em oração com Deus, ele diz, dei-lhes a tua palavra. Quem era a palavra? Ele, Jesus. Ele se deu naquela cruz. Ele diz, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Todo aquele que recebe a palavra de Deus, ou seja, todo aquele que recebe Jesus Cristo, não é mais do mundo. Então não se engode com as coisas desse mundo, porque aqueles que têm Jesus Cristo não são mais do mundo. E o versículo 17 do mesmo capítulo 17, nós vamos perceber uma coisa impressionante. Ele diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é verdade? Jesus Cristo. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E ele diz, santifica-os na verdade. Santifica-os em quem? Em Cristo Jesus. Todo aquele que recebe Jesus Cristo na sua vida, ele passa a ser uma pessoa santificada. A tua palavra é a verdade. A palavra santificar não é se tornar alguém intocável, especial, alguém que as pessoas só podem olhar, alguém que tem poderes miraculosos. Não é isso que a palavra de Deus fala de santo, de santificação, de santidade. Mas santificar é ser separado. Estão no mundo, mas não são do mundo, santo, separado. É isso que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque Ele, Jesus, é a verdade. Que você receba essa palavra no seu coração. Que ela esteja entrando na sua vida. Que você esteja abrindo o seu coração para receber Jesus Cristo. Creia que Ele entra na sua vida no momento em que você sabe que é um pecador, que se arrepende e que precisa dEle e que reconhece que Ele é o que tem capacidade de salvar. Creia e receba Jesus Cristo na sua vida. Receba Jesus no seu coração. E você, meu querido irmão, querida irmã, que um dia já entregou-se para Jesus, mas com tanta pressão mundana, você perdeu o foco, perdeu o norte. O Senhor quer te colocar de volta no caminho. Porque o Senhor não tem intenção de mandar ninguém para o inferno. Inferno não é lugar de pessoas. Lugar de pessoas é se arrependendo e aceitando Cristo. Inferno é lugar daqueles que afrontam o Deus Todo-Poderoso. O Deus que te ama tanto, mas você vira as costas para Ele. Que nessa hora, você que um dia encontrou-se com Jesus,
Converse com Ele. Ele gosta demais de você. Ele não quer lançar nada em rosto de ninguém. Ele quer que você se conserte com Ele e siga numa jornada de paz. Que Deus